Quando abrimos o Novo Testamento, muitas vezes nós lemos as histórias de Jesus como se elas flutuassem no vácuo, um cenário branco, estéril, asséptico, onde os personagens andam para lá e para cá livremente. Mas a realidade histórica ela é muito mais suja, perigosa e fascinante. A história da redenção não aconteceu num conto de fadas. Ela aconteceu num pedaço de terra menor que o estado do Sergipe, mas que no século I era o lugar mais tenso do planeta. Um verdadeiro barril de pólvoras político e teológico, prestes a explodir com a menor faísca. E para entender melhor sobre o ministério de Jesus, é preciso entender onde ele pisou, o mundo ao seu redor. Eu sou MV Ferreira e hoje nós vamos mapear a geografia do terreno sagrado. Sejam todos bem-vindos à série A Vida nos Tempos Bíblicos. Para entender melhor o mundo que Jesus caminhou, nós vamos começar olhando o mapa. Israel do século I não era uma nação unificada, feliz, era uma terra dividida, não só politicamente, mas culturalmente. Ao norte nós temos a Galileia e ao sul a Judeia, e entre eles a Samaria, uma região que a maioria dos judeus evitava a todo custo. E um detalhe que é fundamental compreender, Jesus era galileu. Isso não era apenas uma questão de nascimento, isso definia como o mundo via ele. A Galileia era uma região, digamos, roceira. Ela era verde, fértil, cheia de pescadores, camponeses, mas também era uma terra cercada por cidades fenícias e gregas. Isso fazia com que a Galileia fosse um lugar de população mista, cosmopolita e suspeita. Os galileus tinham um sotaque forte e arrastado. Lembra quando Pedro é reconhecido no pátio após a prisão de Jesus? O que é dito a ele? Tua fala o denuncia. Isso porque ele provavelmente falava o sotaque caipira do norte. Além disso, a Galileia era o berço dos revolucionários. É de lá que saíram os zelotes, os rebeldes armados. E então, quando Jesus chega a Jerusalém com seus discípulos, a elite não vê apenas um rabino. Eles veem um grupo de nortistas, possivelmente perigosos, com sotaque estranho e ideias radicais. Agora desce para o sul, a Judeia. Seca, rochosa, conservadora. Ali ficava Jerusalém e o templo. Mas também ficava o dinheiro, a elite sacerdotal, os grandes doutores da lei. O judeu da Judeia se considerava a elite espiritual. Eles olhavam para os galileus com um grande desdém. E entender essa rixa geográfica é fundamental. O conflito entre Jesus e os fariseus não era apenas teológico. Era um choque cultural entre a periferia, Galileia, e o centro do poder, a Judeia. Mas, independente de ser galileu ou judeu, todos tinham um problema em comum. Um problema gigante, de ferro e sangue. Roma. No ano 30 d.C., quem mandava, na verdade, não era o sumo sacerdote, nem o rei Herodes. Era o imperador Tibério, representado por seu governador, Pôncio Pilatos. E eles chamavam isso de Pax Romana, a paz romana, mas não se iluda com o nome. Não era uma paz de contenção, era uma paz de bota no pescoço. Roma conquistou a região no ano 63 a.C. e transformou a região numa província dominada. E essa dominação não foi apenas política, foi uma ofensa religiosa, porque imaginem vocês acordar todo dia e olhar para o lugar mais sagrado da sua fé, o templo, e ver ao lado a Fortaleza Antônia, com seus estandartes, suas águias romanas. Era um lembrete visual diário. Vocês não são livres. E os soldados romanos, muitos deles eram recrutados da Síria, inimigos históricos dos judeus, e eles patrulhavam as ruas, principalmente nos períodos religiosos, prontos para massacrar os judeus a qualquer início de tumulto. E o dinheiro, o denário, um trabalhador braçal, ele deixava quase metade do que produzia em impostos. Era imposto sobre a terra, imposto sobre cabeça, pedágio, tudo indo diretamente para Roma, para financiar as festas, as guerras e os luxos de um imperador distante. A atmosfera de Israel não era de tranquilidade pastoral, era de um ódio contido, e as pessoas andavam na rua olhando para o chão quando um soldado passava, sussurrando maldições, esperando um dia de vingança. E é nesse cenário de opressão insuportável que surge a pergunta que move todo o Novo Testamento. Onde está o Messias? Hoje nós olhamos para Jesus com a teologia pronta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas no século I a expectativa era muito diferente. Eles não queriam um professor de ética, não buscavam alguém que ensinaria a amar o próximo. O povo procurava um novo rei Davi,
um general, eles esperavam um Messias militar que, com poder divino, expulsaria os romanos, purificaria o templo e faria Israel o topo do mundo novamente. E isso explica a confusão até mesmo entre os discípulos. Em dado momento, eles perguntam para Jesus: é agora que vais restaurar o reino de Israel? O que eles estavam perguntando intrinsecamente era: é agora que nós vamos pegar em armas e expulsar César daqui? Quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumento, o povo grita: Hosana. Nós precisamos traduzir esse grito corretamente, porque Hosana não significa parabéns, Jesus. Hosana significa salva-nos agora. Era um grito político, um grito de guerra disfarçado de louvor. O povo acreditava que a revolução ia começar naquele momento. E é por isso que a sexta-feira da paixão acontece, porque a mesma multidão que gritou Hosana no domingo, na sexta-feira seguinte gritou crucifica-o, porque Jesus decepcionou eles. Ele não convocou o exército, não derrubou Pilatos. Na verdade, ele se deixou prender. Jesus falou que o reino não era desse mundo. E o povo, desesperado por liberdade política, viu Jesus como um fracasso, um falso Messias. E Roma? Para Roma, ele era apenas mais um agitador que precisava ser eliminado para manter a ordem. E esse é o palco onde a nossa história acontece. Uma terra dividida pelo preconceito entre norte e sul, um povo esmagado psicológica e politicamente por Roma, e uma esperança explosiva por um Messias violento. Foi nesse contexto de mundo perigoso que Jesus caminhou, e contra todas as expectativas, ele pregou o amor. Entender isso não diminui a nossa fé, pelo contrário, torna a coragem de Cristo ainda mais impressionante. No próximo episódio, nós vamos mergulhar na mente do inimigo. Vamos investigar a fundo a máquina militar romana e tentar entender a psicologia do homem que lavou as mãos, Pôncio Pilatos. Ele era um monstro ou um covarde? Se você gostou desse mergulho na história, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. A gente se vê no próximo capítulo da história.